Olá, meu nome é José Lúcio Munhoz, eu sou juiz titular da Terceira Vara do Trabalho de Blumenau, Santa Catarina. Estou aqui para conversar com vocês nesse projeto Reforma Trabalhista em Minutos da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Hoje eu vou tratar com vocês a respeito do artigo 2º da CLT, que foi alterado pela reforma trabalhista. Esse artigo 2º, no seu caput e no seu parágrafo 1º, não sofreu nenhuma alteração. E o que tratam esses dispositivos, ou seja, o caput e o parágrafo 1º? Trata-se da figura do empregador. Ora, para que haja um contrato de trabalho, é preciso duas partes. O trabalhador, no nosso caso o empregado, que vai prestar os serviços, e alguém que o contrata, que o assalaria, que dirige a sua atividade, não é? O empregador. Então, o artigo 2º, seu caput, ou seja, a sua cabeça do artigo, ele diz o seguinte: é empregador a pessoa individual ou coletiva que admite, ou seja, contrata, assalaria, ou seja, paga, não importa o tipo de remuneração, se é mensal, quinzenal, diária, se é por comissão, se é por gorjetas, enfim, e dirige os trabalhos, ou seja, ele pega uma pessoa e incorpora a atividade daquela pessoa no seu desenvolvimento de sua atividade principal, de sua atividade, no mais das vezes empresarial, não é? E que assume os riscos dessa atividade, sejam eles quais forem. Se der lucro, pertence a ele o lucro dessa atividade. Se der prejuízo, também pertence a ele o prejuízo dessa atividade. Ou seja, essas circunstâncias não afetam o trabalhador, aquele que está atuando como empregado, não é? O parágrafo 1º do artigo 2º diz: equiparam-se ao empregador, ou seja, aquele que contrata, ao patrão, né? Equipara-se os profissionais liberais e as instituições de caridade ou as associações sem fins lucrativos, não é? Ou seja, esses também são empregadores. Na verdade, o texto está incorretamente colocado no seu ponto de vista técnico, porque não há equiparação. Se alguém, mesmo sendo um profissional liberal, mesmo sendo uma instituição de caridade, mesmo sendo uma associação sem fins lucrativos, contrata alguém, ela é empregadora. Ela não se equipara a nada, ela é empregadora. Então, não há qualquer diferença. Apenas se tentou a lei deixar isso bem claro, mas usou um termo inadequadamente com a expressão equiparam-se, mas não se equiparam. São empregadores essas pessoas que contratam um empregado como no exercício de sua atividade. O parágrafo 2º, ele vem e estabelece uma figura que é a de grupo econômico. Toda vez que a gente tem um empregador só, é muito fácil você identificar. Ele é um empregador e esse é o trabalhador que lhe presta serviços. No entanto, algumas vezes, e no mais das vezes, em atividades familiares, são criadas diversas empresas com nomes diferentes, com sócios às vezes diferentes, mas que atuam em conjunto. Então você tem, por exemplo, uma construtora do pai, uma empresa de pintura do filho, uma empresa de carpintaria da filha, e esses três agem juntos na realização de construção de edifícios, não é? Elas atuam em conjunto. Nesse caso, se uma dessas contratar um empregado, o empregado vai estar vinculado a ela, mas na verdade todos os outros também serão responsáveis pelas dívidas trabalhistas. A gente chama isso de grupo econômico, no caso, porque todos estão se beneficiando da atividade desenvolvida por aquele trabalhador. A sua força de trabalho não está só em favor de um único, mas está em favor do conjunto, do global dessa atividade coletiva, embora com diversas empresas contratando. Então, nessas ocasiões, a lei estabelece que há responsabilidade solidária de todas essas empresas, ou seja,
elas vão ter que pagar caso a empregadora principal não arque com a sua responsabilidade quanto aos direitos dos trabalhadores que lhe prestam serviços. Não é? Algumas situações são mais claras de grupo econômico. Você tem, às vezes, um banco A que tem Banco A, Seguradora A, Financeira A. São diversas empresas, mas todas até com o mesmo nome. É muito mais fácil identificar, nesse caso, a existência de um grupo. Em outros, não é tão simples. As empresas se unem, atuam em conjunto, mas mantêm, às vezes, até endereços distintos, sócios totalmente distintos. Então, o parágrafo 2º, ele vem estabelecer que todas as vezes que houver essa atividade comum, conjunta das empresas, teremos o grupo econômico. A reforma, ela introduziu um parágrafo 3º, esse sim estabelece algumas coisas, que não bastam ter os mesmos sócios, porque normalmente a gente fala, se os mesmos sócios da empresa A e os mesmos sócios da empresa B, é um grupo econômico, ou seja, os sócios, as pessoas físicas, elas são beneficiadas da atividade aqui e da atividade ali. Portanto, se qualquer uma dessas atividades, dos quais esses sócios utilizam a prestação de serviço individual em seu favor, eles têm que responder, seja com essa empresa, seja com a empresa B. Aí veio a reforma e diz assim, não bastam ter os mesmos sócios. Opa, já começa a complicar um pouquinho. Não basta ter os mesmos sócios. É preciso que haja interesse integrado, comunhão de interesse e atuação conjunta. Mas a lei não define muito bem todos esses aspectos, que seriam esse interesse integrado, comunhão de interesses ou atuação conjunta. Então sempre haverá uma carga de subjetividade pelo juiz em cada caso concreto para estabelecer, aqui há grupo econômico, aqui essa empresa se beneficiou também dos serviços prestados pelo trabalhador daquela outra empresa. Então, para que não haja nem sequer o enriquecimento ilícito nessas ocasiões, até porque o risco da atividade não é do trabalhador, é dos empregadores, então, nesses casos o juiz vai ter uma condição de avaliar melhor as implicações disso ou não. O que a lei tentou fazer aqui foi restringir, mas usou termos vagos para isso, né? Interesse integrado, comunhão de interesse, e isso dá uma certa margem para que, no caso concreto, o juiz possa apreciar com tranquilidade, diante das provas que forem encarreadas aos autos, se a empresa A se beneficiou ou não dos serviços prestados pelo empregado da empresa B. E se isso acontecer, e se isso for identificado, haverá a correlação e a responsabilidade. Até logo.